união. Cristo quer uma igreja unida. Aleluia. Cristo ele é a cabeça da igreja. Mas muitos não entendem que Cristo, sendo cabeça, fazem parte de um corpo. Um corpo não pode, a cabeça não pode agir se o corpo não ajudar. E Cristo, ele não precisa de nós, Deus não precisa de nós. Mas Deus se sujeitou a se transformar em homem e a demonstrar que nós somos valiosos para Ele. Ele se denominou corpo, se denominou cabeça, porque ele quis falar para todos os irmãos: sim, eu sou cabeça. Entende você que você é os pés. Eu preciso de você para caminhar. Quer dizer, Cristo precisa de cada um aqui para poder levar a palavra de Deus. Aí ele falou: eu sou cabeça. Aí as mãos. Eu preciso da sua mão para poder abençoar a vida do irmão que está precisando da bênção. E Cristo falou: eu sou a cabeça. Mas ele precisa de um corpo. Ele precisa de um corpo. Qual é esse corpo? Como é a igreja de Deus? Somos nós. Ele precisa de um corpo sarado. Um corpo cheio de santidade. Para quê? Para que quando nós andássemos, as pessoas vissem em nós a luz que há em nós. Porque Ele é a cabeça que faz esse corpo brilhar. Porque a palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo. E o nosso paladar, outra coisa muito interessante, Cristo denominou cabeça, como cabeça da igreja. E o nosso paladar seria como sal. Então nós temos que parar e pensar, às vezes, naquilo que falamos. Porque nós temos que ter o paladar não açucarado, mas temperado. Que cada palavra que nós venhamos a falar seja temperada. Muitas das vezes eu não consigo ser, eu estou em busca de ser isso, de ter esse paladar, como se diz, um paladar agradável a Deus. Por quê? Porque às vezes falam palavras talvez que não agradem ao Senhor. Mas Deus tem me mostrado isso em minha vida. Porque para pregar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho de Cristo, a gente sabe que a palavra ela é como uma espada, que ela penetra a alma. Então ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta tanto para mim que está pregando, quanto para quem está ouvindo. Então também vem de frente a mim. Então nós temos que ter um paladar apropriado ao falar de Cristo. Sem mais demoras, eu quero deixar uma palavra para os irmãos, a qual eu tinha preparado. É muito engraçado, porque essa semana, já no domingo, não foi, pastor? Eu falei: pastor, terça-feira eu vou para o senhor lá, na congregação. Porque Deus já tocou no coração que eu tinha que vir cá. Eu não sabia qual era o propósito de Deus de vir cá, mas Deus já tinha tocado, Deus já sabia. Para eu estar aqui hoje, Deus já sabia que eu tinha que estar aqui. Eu estava fazendo um curso de estudo, e eu saí desse curso. E 2 semanas atrás, Deus tem pegado e tem moldado. Porque assim, irmãos, melhor coisa é nós sermos como barro na mão do oleiro. Aleluia. Temos a capacidade de ser amassados, de ser restaurados por Deus. Porque assim, no momento que você é restaurado por Deus, Deus começa a capacitar, começa a moldar seu caráter, começa a moldar sua personalidade. Porque Deus não quer gente bruta, Deus não quer gente ignorante em frente à obra do Senhor. Porque ser cristão é ser humilde. É saber levar uma palavra de conforto aos outros, mesmo exortando, mas ter a humildade em falar. E Deus tem feito isso comigo. Há 2 semanas atrás, Deus tem moldado, tem me ensinado e tem mostrado: filho, eu quero desse jeito. Então eu tenho sido amassado. E ser amassado não tem coisa melhor do que ser amassado. É mediante a aprovação, como diz, o pastor estava falando de uma referência de Elias. Tem uma coisa em Elias que eu acho muito lindo. Que Elias, quando ele notou que ele ia ser perseguido por Jezabel, ele fugiu para o deserto. Elias fugiu para o deserto com medo de Jezabel, medo de ser morto, e por zelar da palavra de Deus. E lá no deserto Deus cuidou dele. Deus mandou um anjo acordar ele para alimentar ele. Então quando você é amassado também, Deus está colocando um anjo do seu lado ali, mediante a sua dificuldade, mediante a sua prova. Deus está colocando um anjo ali para te abençoar. Porque no momento da dificuldade é que Deus quer agir. No momento do impossível para o homem, é que Deus entra com a solução. Amém, irmãos? Eu quero deixar uma palavra para os irmãos aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5.
Se os irmãos quiserem se levantar em referência à palavra do Senhor, podem se levantar. Mas se quiserem ficar sentados também, tenho certeza que Deus vai se agradar do mesmo jeito, porque estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. O capítulo 15, o versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém, irmãos? Pode se sentar para ouvir um pouco da palavra de Deus, aquilo que Deus ministrou no meu coração. Eu estava ali falando: Senhor, fala com a igreja, porque eu não tenho palavras para dizer. E o Senhor vai colocar palavras, eu creio que o Senhor vai colocar palavras na minha boca para falar para os irmãos. Deus estava chamando a atenção da gente ali, irmãos. Essa é a passagem ao qual Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Deus estava ministrando aquilo que eu comecei a dizer antes, que Ele é o corpo, Ele é a árvore frutífera. E nós temos que estar indagados naquela árvore frutífera. Nós também temos que ser uma árvore frutífera para o Senhor. Nós temos que dar os frutos ao Senhor. E os nossos frutos agradam a Deus. E eu comecei a pensar: mas o que o Senhor quer dizer com isso? Sobre nós estarmos nele e ele estar em mim? Se nós não estivermos, nós não teremos parte com ele. E Deus estava querendo dizer: temos que sermos unidos para sermos uma videira frutífera. O que é necessário para ser essa videira frutífera? A união, a comunhão com Cristo. A comunhão com Cristo é muito importante, irmãos. Porque se nós não tivermos comunhão com Cristo, nós não vamos ter paciência, não vamos saber agir mediante as nossas aflições, mediante as nossas dificuldades. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas a palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu as venci. Então quer dizer, Deus já estava falando, Jesus já estava falando para a gente que no mundo nós vamos ter batalha, vamos ter luta, problemas, guerras, dificuldades. Mas se nós estivermos enraizados na videira frutífera, que é o Senhor Jesus, estivermos unidos e estivermos em comunhão com Jesus, nós a venceremos todas elas. Aleluia! Porque eu acho muito interessante o apóstolo Paulo dizer: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Porque Paulo era uma pessoa ao qual em Atos dos Apóstolos começa a contar: eu amo a vida de Paulo. Assim como adoro Jesus, que adorar eu adoro Jesus e Deus, mas eu amo a vida de Paulo. Eu amo a vida de Paulo porque Paulo era um seguidor, ele era um judeu. A palavra de Deus diz que os judeus não entendiam o que era o cristianismo. Os judeus, os fariseus, naquela época, eles só eram além da Torá e fora aquilo mais nada. Eles não entendiam que o Messias tinha vindo para cumprir a lei. Ele veio cumprir e acrescentar a lei. Porque Jesus veio e falou: eu não vim para abolir a lei. Ele veio para cumprir. Ele não veio para julgar ninguém. Ele cumpriu a lei, mas acrescentou a lei divina, a qual Deus queria para nós. E Paulo, ele era um tipo de fariseu, ao qual ele era uma videira seca. Porque Paulo não acreditava em nada. Mesmo ele sendo ensinado por Gamaliel, que talvez seja um grande professor naquela época, ele fez brotar no coração de Paulo dúvidas. E Paulo foi impulsionado por Rubem a seguir os cristãos. Em Atos dos Apóstolos conta a história de Paulo, que ele ia no deserto. E quando ele já tinha pedido cartas para
aqueles seguidores do caminho. Matar, levar preso mulheres, homens, todos aqueles que seguiam o caminho. O caminho. E quem era esse caminho? O próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Aleluia. E Jesus mais uma vez falava: ninguém vai ao Pai senão a mim. Então Jesus mais uma vez chamava a gente para sermos unidos em Cristo. Que se não formos unidos em Cristo, como alcançaremos objetivos celestiais? Como alcançaremos santidade? Se não temos a união, a comunhão com Cristo. Eu acho que com todas as palavras de Cristo ele busca essa união. Porque a união é algo que, lá no estudo da quarta-feira, o pastor Donizete me ensinou. E eu achei tremendo aquilo, porque na minha casa, eu estava em casa estudando, e Deus falava comigo sobre união. E Deus falava comigo tremendamente sobre união. E Deus me mostrava que nós éramos um corpo. E Deus falava comigo tremendamente: nós temos que ser unidos para ser esse corpo. E quando eu cheguei lá no estudo, com o pastor ia começar, eu tive a oportunidade de pegar o primeiro dia de estudo, que seria sobre a comunhão. Aí eu peguei um acréscimo daquilo da palavra que o Senhor queria me dar, que era sobre a união. Porque desde o início dos tempos, lá em Gênesis 3, o Senhor já havia feito o homem e a mulher para cultivar a terra, para semear, para cuidar do jardim do Éden. E diariamente Deus descia ali para falar com o homem. Até certo dia, o homem caiu em pecado e não teve a hombridade de assumir ele a culpa. Porque ele colocou logo a culpa em Deus. Se a gente parar para analisar, ele fala com Deus assim, que a mulher que o Senhor ela me deu da fruta para comer. E o homem não teve a hombridade de falar: não, Senhor, eu pequei contra o Senhor porque eu comi da fruta. Não, ele já jogou a culpa na mulher, na Eva. Então, desde o início dos tempos, acontece em nosso meio que Deus tem buscado estar no meio de nós. Tem buscado uma união conosco. Tem buscado uma aliança. Eu procurei saber o significado da palavra união. A palavra união se define em ato ou efeito de unir-se, associação, combinação diferentes de coisas, de modo e forma em todo. A união nada mais é do que você pegar um leite e o café, se misturar os dois, ele forma um só. É pegar uma coisa e outra, se misturar, fazer uma união. Essa união que Deus tem buscado nas igrejas. Uma união firme, que não separa por nada. O leite e o café, depois que misturado, só se for por algo muito químico ou por estudos muito avançados para poder separá-los. É uma união, se eu não me engano, o nome é homogênea. Não tem jeito de separar mais. É verdade. E Deus tem buscado de nós essa união. E Deus tem dado oportunidades ao homem. Foi através de Adão que Deus vinha e falava. Deus também buscou através de Abraão. Através de Abraão, Deus falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra para onde eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. E diariamente Deus se aparecia a Abraão, mediante as dificuldades, mediante as dúvidas de Abraão. Abraão certa vez falou com a mulher, para a mulher falar que era irmã dele. E eles já estavam mais velhos e ele não reclamava de, como se diz, de cobrar o Senhor, mas ele se queixava porque essa promessa não vai se cumprir, eu já tenho idade e a promessa não vai se cumprir. Até certo dia, Deus lhe apareceu, porque Deus aparece para aquele que busca a sua face. Abraão buscava o Senhor sempre. Mediante as suas dificuldades, mediante as suas tristezas, mediante as alegrias. Eu estava aprendendo, o que eu estou aprendendo, eu sou uma pessoa, eu não posso falar sou um novo convertido, mas eu sou uma pessoa nova no meio evangélico. Eu sou uma pessoa que está passando por um processo de transformação no meio evangélico. E eu tenho aprendido que eu vi o pastor Donizete falou uma coisa interessante, que Abraão, mediante a sua alegria, ele ia lá e levantava um holocausto ao Senhor, levantava um altar ao Senhor. Aleluia. Abraão, mediante a sua dificuldade,
comunidade lá levantava um altar ao Senhor. E nós o que temos feito para o Senhor? Nós, mediante dificuldades, viramos a costa para Deus. Muitos de nós não queremos mais vir às igrejas, não queremos mais ouvir a palavra do Senhor, queremos ficar em casa sentados, está com febre. Eu posso falar que isso já aconteceu comigo, mas eu peguei com Deus e, pela glória de Deus, isso não vai voltar a acontecer na minha vida. Mulher está passando mal, o marido fica em casa com a mulher e não vai para o culto. O homem passando mal, a mulher fica em casa com o homem, não vai para o culto. Vai buscar a Deus. Sabe por quê? Porque fala no casamento que depois que casamos nós somos uma só carne. Se eu estou doente, se a minha esposa for lá na igreja buscar por Deus lá, por mim, eu tenho certeza que Deus vai agir lá na igreja, na minha vida, lá em casa. Então, isso de ficar em casa, isso não existe. Temos que buscar a união com Deus. Vamos à casa do Senhor. E muitas pessoas pensam, vir à casa do Senhor é buscar. Deus, eu quero. Deus, eu preciso. Deus, eu necessito de algo. Não, irmãos. Quando nós viemos para a casa do Senhor, nós não viemos buscar nada. Nós viemos nos doar. Nos doar. A Bíblia conta que Ana, mãe de Samuel, ela anos orava para Deus dar um filho para ela. E sempre Penina sorria na cara de Ana. E Penina debochava de Ana. E Ana ia para a oração e voltava chorando. Mas sabe-se lá, talvez a oração de Ana era essa, pastor. Meu Deus, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Eu quero um filho, Deus. Me abençoa com um filho. Lembra da sua serva, Senhor, me dá um filho. E Deus não respondia esse tipo de oração. Por quê? Deus não quer que a gente busque as coisas materiais, aquilo que só tem bel prazer para nós. Porque Deus quer que nós busquemos o bel prazer para Ele. Deus quer que nós nos alegremos com as nossas atitudes. Teve um dia que mudou a história de Ana, foi no dia que ela se prostrou diante de Deus e falou: Senhor, se o Senhor lembrar da tua serva, Ele concedeu um filho, eu lhe devolvo, e se esse filho for um varão, eu vou lhe devolver ele. E navalha nenhuma vai passar sobre a cabeça dele. E foi dito e feito. No dia que Ana deu a Deus, no dia que ela deu a Deus, Deus abençoou a vida dela. Então o que eu quero dizer para os irmãos? Quando vier para a casa do Senhor, não vem pensando em buscar nada de Deus, não. Primeiramente venha com a fim de adorar, de se entregar para Deus. Entregue seu coração a Deus. Aleluia. Pronto, irmãos, eu quero falar sobre a união. União tem um sinônimo tem vários sinônimos de união. No meio dos irmãos, alguns dos irmãos sabem algum sinônimo de união que pode se falar neste momento? Está unidos? É uma união? Reunidos é uma união. Associação. Está bem, também com o irmão também. A comunhão com o irmão também é uma união. Aí tem aliança, é uma união, a qual Deus tem tentado fazer com o homem vários séculos de vidas do homem, há vários anos de vida do homem, Deus tem tentado. Aliança, foi a aliança que eu falei, a qual ele fez com Adão, colocando Adão no jardim do Éden para cultivar e cuidar das coisas ao qual ele fez. Foi a qual Deus fez aliança com Abraão. Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Eu vou falar para vocês, irmãos. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele cumpre. Aleluia. Amém? Depois tem uma coisa mais linda que Deus fez. Está aí na história bíblica, que é a história do filho pródigo. É uma história, né? Não tenho certeza se é verídica essa história, assim, mas é uma história que a Bíblia nos conta, que Jesus usou essa história na Bíblia. Que é o filho pródigo. Ele saiu de sua casa, pediu ao pai a herança e foi gastar toda a sua herança no mundo, em meio às, sabe-se lá, as prostituições, ou as festas, as drogas, as diversões. E certa vez ele viu
que os amigos dele só estavam com ele por dinheiro, porque quando o dinheiro dele se esgotou, ele se sentiu sozinho. Ele se viu só ali naquele momento, sombrio, falou, vou voltar para a casa de meu pai. E ao voltar para a casa do pai dele, ele estava a caminho, ele procurou um trabalho, porque ele necessitava de comer, de comida. E ele, ao procurar esse trabalho, Deus abençoou ele ainda com um trabalho, ao qual ele teria que comer das bolotas dos porcos. Ele não chegou a comer das bolotas dos porcos, porque o Deus de Israel é um Deus grande, é um Deus vivo. E Deus abençoou ele, que ele não chegou a comer. Mas ali também Deus fez uma aliança, que quando o filho volta diante do pai, o pai nem espera o filho dizer tudo aquilo que ele planejou de dizer. Se os irmãos lerem a passagem, eles vão entender o que eu estou falando, ou se os irmãos já conhecem a passagem, vão entender o que eu estou dizendo. Ele não esperou aqui o filho dizer tudo aquilo que ele queria dizer. Ele só fala, tragam vestes novas para o meu filho, traga sandálias para o meu filho, e colocou nele um anel. Esse anel foi a outra aliança que Deus fez com aquele menino. E depois daquilo eu tenho certeza que ele foi uma bênção na vida do pai. E assim é que Deus está querendo fazer com você nessa noite. Hoje Deus está querendo colocar uma aliança no seu dedo. Não importa o jeito que você entrou aqui, talvez você tenha entrado aqui com alguma mágoa, ou irado, ou revoltado com o que aconteceu com você no passado, ou até se culpando pelo seu passado, por algo que você fez no passado. Mas Deus hoje quer jogar por terra todo o seu passado. E Ele quer escrever uma nova história para você. Glória a Deus. Um outro tipo de união, irmãos, que eu quero deixar para os irmãos. Um casamento. Casamento é uma união muito séria. O meio evangélico é considerado, pela Bíblia, nós somos considerados o quê? A noiva de Cristo. Nós estamos à espera do nosso noivo vir nos buscar. Mas para que esse noivo venha nos buscar, o que é necessário? É necessário ser fiel. É necessário ficar firmes. É necessário um amor. Porque o verdadeiro amor não é aquele amor que é de perto. Que a palavra do Senhor diz: se você não é capaz de amar o seu irmão que está próximo de você, como será capaz de amar a mim, Deus, que não estou visível? Então, Deus nos cobra o amor ao Deus, a fidelidade. Tem uma história na Bíblia que eu amo, essa história de uma tremenda fidelidade, de uma tremenda união, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três moços, eles passaram grandes dificuldades. Na hora que a missionária estava orando, a missionária falou de um termo e que me fez lembrar isso, que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles enfrentaram tudo, eles não se prostraram diante de estátua alguma. O rei tinha mandado levantar uma estátua de ouro com a face deles, com a face dele. Nabucodonosor naquela época mandou levantar aquela estátua, e toda vez que tocasse os instrumentos lá do rei, todas as pessoas teriam que se prostrar diante da estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. E naquela situação, um servo do rei chegou para o rei e falou que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrava diante da sua estátua. E o rei veio questionar: por que vocês não se prostram diante da minha? É verdade que vocês não se prostram diante da minha estátua quando ouve o som dos instrumentos? Ó rei, nós não nos prostramos diante da sua estátua, e não vamos nos prostrar diante da sua estátua. E o rei ficou irado, mandou acender a fogueira, porque o decreto era: quem não se prostrasse diante da estátua seria lançado na fornalha de fogo ardente. E o rei mandou esquentar a fornalha 7 vezes a mais para jogar esses três. E o rei colocou os três aqui, um perto do outro, e perguntou. Aí eu paro para me analisar a vida de um cristão. Hoje em dia, quando nós nos encontramos acanhados a alguma dificuldade, é mais fácil apontar o dedo para o outro e falar: olha, vem aquele. Porque o diabo queria isso, usou Nabucodonosor para fazer isso, para Sadraque começar com o Abednego, apontar para o outro: olha, foi esse, ele não adora, eu adoro, aquele ali não adora. Mas não, eles foram fiéis,
É o que Deus está procurando hoje na igreja. Fidelidade. Eles foram fiéis a Deus e falou, nós não nos prostramos, os três falou, não nos prostramos diante da sua estátua. E se o Senhor quiser nos jogar da fornalha de fogo, pode jogar. Eu vou te dizer, quando você é fiel a Deus, quando você está com sua vida em união, em comunhão com o Senhor, você vai passar em meio à fornalha de fogo, e aquela fornalha de fogo ela não vai servir para te machucar, ela vai servir para te capacitar. Porque o ouro passa pela fornalha de fogo, o ouro passa pelo fogo para ele se transformar em barra. Então eu quero dizer para você, quando você passar pelo fogo, você vai ser algo de mais valioso para Deus, porque é necessário, se até o ouro passa pelo fogo, o barro passa pelo fogo para se transformar em vaso, você também vai passar pelo fogo, mas quando você sair de lá, você vai sair muito valioso para Deus, porque nós temos um valor muito grande para Deus. Aleluia, Deus. Quero deixar um exemplo para os irmãos aqui sobre união. Eu trabalho em construção civil, irmãos. E não sei se os irmãos sabem o que é a massa da liga. A massa da liga é quando o cimento se mistura com... O pó do cimento se mistura com a areia, ele forma aquela cola, que depois que você tacar na parede, para tirar ali é só se arrebentar a parede. E Deus quer que nós sejamos assim com Ele. Deus quer que nós nos grudemos a Ele. Nessa passagem, Jesus está chamando você para grudar, colar nele, contar com Ele para tudo. Por isso que Ele fala na palavra assim, que tudo que nós pedirmos nos será dado. Se nós estivermos firmes dentro da palavra de Deus, se nós estivermos com Ele, você pode colar nele, cola nele, deixa o negócio vir. Deixa a dificuldade vir, deixa aquele fofoqueiro que está falando mal da sua vida falar, deixa aquele outro lá que falou que você não vai ser, olhar você sendo, porque quando você estiver colado em Cristo, não há demônio nenhum que vai te impedir de alcançar o objetivo que Deus tem para a sua vida. Amém? Aleluia. Então, Deus quer que nós tenhamos essa liga. E o que é mais interessante de dar essa liga? Eu parei e frisei. Areia, o pó do cimento e a água. Se fôssemos para a gente colocar uma simbologia, nós seríamos essa areia. O pó é algo valioso. O cimento é mais valioso do que a areia. E esse pó seria o nosso Jesus. E quando nós batizamos, o que é necessário? Nós passarmos por onde? Pela água. Se você não é crente, confesso a Deus, irmãos, aproveita a noite hoje, aceita Jesus, se batize, passa pelas águas, porque Deus quer que você dê essa liga. Deus quer fazer você pó, você areia, se tornar um cimento firme diante dele. Amém? Amém. Aleluia. Eu quero ler um texto aqui para os irmãos. Está em Mateus 6. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia para acompanhar, está em Mateus 6, o versículo do 24, do 25 ao 34. Essa passagem diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem você muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existem, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a você, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas.
Busquem, pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Deus nos ensina nessa palavra, irmãos, que nós estivermos juntos com Ele, firmes com Ele, com as nossas bases, baseada em Cristo Jesus, nós não devemos nos preocupar com nada. Para que preocupar com o emprego, se é Deus que abre as portas? Tem uma coisa muito interessante, que o irmão está precisando de um emprego, ele está correndo atrás e preocupado, mas não busca em Deus, não busca em Jesus, não busca em oração. Mas no dia que você estiver preocupado com o seu emprego, você buscar em oração, sabe aquela porta que talvez uma porta aqui que nem exista, Deus vai fazer uma porta para Ele abrir para você essa porta de emprego. Aleluia. Porque Deus é o Deus do impossível. Ele faz quando Ele quer. Então Ele não necessita do homem para fazer. Então, se nós estivermos firmes em Cristo, não há nada que vai nos abalar. E outra coisa, é sobre o bel prazer, sermos humildes. Eu vou terminar minha palavra, é sermos humildes, porque a humildade tem que ser demonstrada em nós cristãos. Aleluia. Nós cristãos nós não estamos demonstrando um corpo humilde em Cristo. Há dentro das igrejas hoje um movimento muito grande de terra, de pulo, de muito movimento. Mas tem pouca palavra, pouco oração, pouco Jesus. Nós escutamos pouco as pessoas falar de Jesus Cristo. Certo dia, o pastor estava ali na porta da nossa sede, da igreja matriz, e o Senhor me perguntou: você são daquela igreja assim, tal, que fala de dinheiro? Eu falei: não, nós pregamos um Jesus que ressuscitou dentre os mortos e veio para nos dar vida e vida em abundância. Se o Senhor quiser essa vida em abundância, me segue e vamos lá para dentro. O Senhor vai ouvir um pouco da palavra do Senhor. Porque muita gente está no meio evangélico, está à procura de bens materiais e não demonstra a humildade de um cristão. O cristão tem que ser humilde no seu falar, tem que ser humilde no seu caminhar. Não é por ter uma posição alta lá fora na sociedade que você tem que entrar dentro da igreja e demonstrar que você não é um cristão. Talvez o testemunho de vida nosso é o que ganha as pessoas lá fora. Aleluia, é verdade. Porque se não for o nosso testemunho de vida, como nós vamos conseguir ganhar pessoas para dentro da igreja? Não conseguimos. Então nós temos que demonstrar essa humildade cristã. Porque ser cristão é passar pela provação. Jesus tomou as 39 chibatadas. Ele queixou de alguma coisa, pastor? Ele abriu a boca para falar alguma coisa? Não, calado. Eles batiam, Jesus estava ali, Jesus ali ficou. Eles batiam, Jesus ficou. Batiam, Jesus ficou. O que eu quero dizer para vocês: passem mediante a situação, a crise que estiver passando, mas fiquem alegres no Senhor. Porque o nosso sofrimento não é nada perto daquele que sofreu por nós na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade, irmãos. Eu quero dizer para vocês: se os irmãos forem firmes e unidos em Cristo, pode ter certeza que, unidos em Cristo, nós vencemos todas as dificuldades. Unidos em Cristo, não há luta que vai prevalecer na nossa vida. Unidos em Cristo, não há doença que vai obter vitória nas nossas vidas. Unidos em Cristo, nós passamos tudo. Nós somos mais que vencedores unidos em Cristo. Se nós formos os verdadeiros imitadores de Cristo. Então, faça como o apóstolo Paulo, seja imitador de Cristo. Leve consigo a sua marca e demonstre a ela, às outras pessoas na rua, para elas verem o que Deus faz na sua vida. Se um dia você foi ferido, hoje você está curado, glorifica a Deus por isso. Se hoje você está passando a luta, glorifica a Deus por essa luta. Porque é nas lutas que Deus faz profetas. É como no deserto, Deus levantou Elias. No deserto, João Batista foi, Deus fez dele um profeta. A voz que clamava no deserto. Então, irmãos, mediante a qualquer dificuldade, seja unido em Cristo. E não só